veio conhecer Sevilha, no sul da Espanha, e dessa vez a gente aproveitou que estava em Faro, no sul de Portugal, para fazer essa viagem de ônibus. A gente pegou o ônibus no centro de Faro, logo na frente do cais. A viagem leva mais ou menos 3 horas, mas pode ser um pouco confuso, porque como Sevilha está 1 hora a mais, a gente pensa que é 4 para ir e 2 para voltar, mas na verdade são 3 horas do caminho total. O ônibus deixa a gente na estação da Plaza de Armas, que fica bem no centro da cidade. A gente decidiu passar uma noite aqui, então a gente teve praticamente 2 dias para explorar a Sevilha e a gente conseguiu conhecer os principais pontos da cidade. E nesse vídeo a gente vai mostrar como foi a viagem e o que a gente conseguiu conhecer nesse tempo. Vou também passar algumas informações para quem estiver pensando em fazer o mesmo roteiro. Hoje a gente está aqui na Catedral de Sevilha, na Espanha. Essa é a maior igreja gótica do mundo, ela é a terceira maior também, então a primeira fica em Roma, né, a Basílica de São Pedro, a segunda, a St. Paul, em Londres, e essa é a terceira, ela também é considerada um patrimônio pela Unesco, e além disso, o Cristóvão Colombo, o túmulo do Cristóvão Colombo, né, o conquistador espanhol, também está aqui. Ela é bem bonita, a gente vai entrar e vai conhecer e depois a gente vai falar mais sobre ela. Antes da catedral existir, aqui ficava a Mesquita Aljama de Sevilha, que foi construída no século XII, durante o domínio muçulmano da cidade, quando Sevilha ainda fazia parte do Império Almórada. Depois da conquista cristã de Sevilha em 1248, a mesquita passou a ser usada como catedral, e foi só no começo dos anos de 1400 que decidiram construir uma nova igreja nesse mesmo lugar. A construção começou por volta de 1401 e levou mais de um século para ser concluída. Hoje, o nome oficial dela é Catedral de Santa Maria de la Sé de Sevilha, ou a Catedral de Santa Maria da Sé de Sevilha, em português. A gente está aqui na Catedral de Sevilha. Vocês gostaram do meu look? Isso aqui é um pano que eles vendem, você não pode entrar com o braço mostrando, você não pode entrar com baixo do joelho mostrando. Se você vier, eles mandam as pessoas trocar, então eles vendem esse pano que custa 3 euros. Isso é meio normal aqui nas igrejas, principalmente da Itália e da Espanha. Tinha esquecido completamente, porque até então a gente entra em todas as igrejas normal, no calor de 40 graus, muito difícil vir coberto. A entrada aqui custou 18 euros, então a igreja mais a torre que a gente vai. Acho que é isso. Mesmo assim, ela é bonita, né? Depois das viagens de Colombo, Sevilha se tornou uma das principais portas de entrada do comércio entre a Espanha e as Américas, e durante o século XVI passaram pela cidade enormes quantidades de mercadorias e riquezas. Isso transformou Sevilha em uma das cidades mais ricas e importantes da Espanha, e toda a riqueza também aparece na quantidade de obras de arte na decoração que a gente encontra dentro da catedral. Mais uma tentativa, porque a gente descobriu que o microfone estava desligado todas as vezes e conseguiu finalmente arrumar ele. Mas esse é o túmulo do Cristóvão Colombo, ele fica aqui na Catedral de Sevilha. Ele não é nada oficial, ele é simbólico. A gente estava ouvindo, roubou umas informações de uma guia que estava aqui, e ela disse que existem vários espalhados pela Espanha e Portugal. E eles fizeram um teste de DNA em 2024 para confirmar se ele de fato está enterrado aqui. E não souberam dizer, não saiu a resposta, não souberam dizer se ele é oficial ou não. Então não se sabe se ele está enterrado em Portugal ou aqui na Espanha, mas para fins simbólicos esse é o túmulo dele. Como vocês podem ver, aqui em volta está em reforma, então fica meio ruim de andar, tem bastante gente, mas e também no túmulo, o sol fica batendo, então fica meio ruim de gravar, mas é super bonito. Como eu tinha comentado, essa é a terceira maior igreja do mundo. Como vocês podem ver, ela é gigante, tem obra para todo lado. Tem muita estátua, muito quadro, muita coisa, muita obra religiosa, claro, é uma igreja. Então tem bastante coisa para ver. Se você tiver interesse, tem toda a descrição, tem um audio guide, tem um aplicativo. A gente acabou não pegando porque a gente tá meio que andando. Se vocês quiserem vir aqui na igreja para conseguir falar sobre os seus pecados, esqueci a palavra, aqui tem o penitenciário. A gente viu minha outra igreja e assim, a pessoa fica ajoelhada do lado de cá e tem o padre que fica ouvindo e fica rezando junto com a pessoa, e é muito engraçado porque você ouve eles pela igreja, eles ficam rezando e você consegue ver o padre daqui. É um pouquinho diferente, mas é uma experiência legal. A gente não se confessou, não pretende se confessar, porque a gente não peca, mas é bem diferente se você for religioso. Vim aqui, talvez se confesse em
Espanhol, vou falar francês, mas é espanhol. E agora a gente tá subindo a Giralda, que é uma das partes que ainda sobraram da antiga mesquita. Ela também foi construída no século XII e ela funcionava como marinete da mesquita, de onde era feito o chamado para as orações. Depois da conquista cristã, ela foi incorporada à catedral e passou a funcionar como a torre do sino. A parte superior que a gente vê hoje foi acrescentada séculos depois. A Giralda tem pouco mais de 100 metros de altura, e a subida é feita por rampas, elas não são escadas, então elas são largas, porque segundo a tradição eles permitiam que fosse possível chegar na parte alta de cavalo. São 35 rampas até chegar lá em cima, e no final a gente ainda pega alguns degraus. Ali no topo a gente tem uma vista de 360 graus de Sevilha e consegue ver vários dos principais pontos da cidade. Dá pra ver onde tem umas pessoas ali? Que a vista é mais bonita e tem um pátio ali também. Então a igreja, quando eu falo que ela é grande, ela é todo esse espaço, né? Vamos zoomar aqui. Vocês vão dar pra ver aqui fora atrás. 20 pessoas entradinhas aqui. Só mostrando pra vocês que tem um monte de gente passando, subindo e descendo, né? E aí tem essas... Como que eu vou chamar? Esses lugares que você consegue ver, tipo, aberto, né, com a janela. Tem várias vistas. Tem uns que tem a vista pra cidade, que não é tão bonita, mas esse, por exemplo, né, tem a vista da estrutura da arquitetura. Ela é bem bonita, mas tem, tipo, uma a cada... São 35 andares, ou então 35 degraus de rampa, como vocês quiserem chamar. E aí ele tem, né, esses lugares, todos eles, esses lugares que você consegue ver. Então você tem a vista 360 da cidade, né, tipo, de cada ângulo. E tem uns melhores que as outras, é sempre cheio, porque, né, o pessoal que sobe, depois desce e cansa, mas tem uns que você encontra vazio e consegue ver, né, tipo, umas vistas bonitas. A gente está aqui no Real Alcázar, em Sevilha. O palácio, né, ele é islâmico, então ele tem mais de mil anos de história. Ele é gigante, você perde muito tempo aqui, mas ele é muito bonito. E até hoje ele serve como uma família real espanhola, né? Eles vêm aqui para Sevilha, tem o Palácio Alto, que a gente vai chegar lá ainda. Eles vêm para cá também passar férias, mas é um lugar bem bacana. A gente pagou R$15,50 online para entrar aqui, mas consegue gastar umas 2-3 horas andando. O Real Alcázar de Sevilha é um complexo de palácios onde a história começa lá no século X, quando os governantes muçulmanos construíram essa fortificação na área. Ao longo dos séculos, o espaço foi sendo ampliado e foi transformado por diferentes governantes. Depois da conquista cristã de Sevilha em 1248, o Alcázar continuou sendo usado pelos reis de Castela, e é justamente por ter passado por tantos períodos diferentes que a arquitetura daqui mistura tantas influências. Um dos principais exemplos é o Palácio Pedro I, que foi construído no século XIV para um rei cristão, mas com a participação de muitos artesãos muçulmanos. Por isso, a gente encontra inscrições em árabes e padrões geométricos junto com os símbolos da monarquia cristã. Também aparecem inscrições em árabes espalhadas pelas paredes, algumas delas exaltando Alá, e além do lema de Pedro I, Dios es mi ayuda, que significa Deus é minha ajuda. A gente tá andando por aqui e é muito grande. Tem uns 40 minutos que a gente tá andando e a gente não conseguiu ver nem o começo de tudo. Tem um mapa pra vocês terem uma ideia. O mapa é tudo isso de jardim. E ele não tem muito direito nome, então você tem que procurar por pistas pra saber onde você tá. E a gente andou bastante e não chegou muito longe, então com certeza a gente não vai conseguir ver tudo, mas tem tudo. Tem salas de banho, né, onde as pessoas tomavam banho, tem os lugares para rezar, tem coisa relacionada à política, tipo sala da justiça, tem muita coisa, você consegue ver também
Acabei de ver os limãozinho. E é muito grande, vale super a pena. E a gente entrou aqui, tem um labirinto. A gente entrou aqui. Vamos ver se a gente consegue sair, porque ele parece bem grande no mapa. Não parece ser tão complexo, mas... Não tem ninguém. Será que o pessoal não tem coragem de ficar andando por aqui? Coragem no sentido de perder tempo, ficar andando no labirinto e não encontrar a saída. Tem uns pavãozão aqui também. Tem 2 se estranhando ali, porque tem outro deitadinho. E aqui mais essa sala. A outra sala tem tapeçaria, mas só o detalhe aqui dos desenhos também. Referência. Tudo colorido. E aqui a sala das tapeçarias também tem os azulejos todos desenhados, né, na parede e no chão. E aí tem várias tapeçarias também, com toda a arquitetura, né, arquitetura meio arredondada, linda. E saindo do Real Alcázar, a gente chegou na Praça de Espanha, que é também um dos lugares mais famosos de Sevilha. E a gente chegou aqui na Praça de Espanha. Ela foi construída entre 1914 e 1928, né, como um lugar para exposição. A ideia inicial era tentar estreitar o laço entre a Espanha e a América Latina, e depois disso ela é usada pelo governo. Ela é grátis para entrar. Ela tem várias coisas bonitas, como vocês podem ver, tem bastante música, bastante gente vendendo coisa, né? Arte, tem sorvete, tá bem quente, eu acho que tá quase seus 40 graus, o sol na cabeça agora tá forte. Mas é um lugar bem bonito, assim, e que, assim, vale super a pena. Ela fica um pouquinho fora do centro, a gente andou mais ou menos uns 20 minutinhos até aqui. Mas é super bonito. E aqui tem vários prédios do governo também, né? Que nem tem esse aqui do trabalho da economia social. Ali aquele outro do lado é de estrangeiro, né? E ali atrás tem da subprefeitura. Então tem vários outros prédios, subdivisões aqui dentro, que é o próprio prédio do governo, por isso que ele é grátis. E aí você tem essa vista que é bem bonita. Acho que ele lembra um pouco assim, um pouco das coisas de Veneza, né? Mas ele tem aqui, né? A coisa inicial que foi para a exposição ibero-americana. E ele foi criado para isso. E aqui dentro também tem um museu militar, ele é gratuito, né? A única coisa é que você não pode entrar com mochila, mas tem um armáriozinho de graça, eles também dão a chave. E ele tem bastante coisa para ver, é muito mais relacionado ao século XX, né? Tem várias informações, parece quando o rei Fernando III reconquistou Sevilha, então tem uma maquete gigante da cidade, tem várias informações interessantes. E a gente fez um vídeo também, essa aqui são as maquetes, né, dos 3 caravelas que chegaram na América, né, Aninha, Pinta e Santa Maria. A gente fez um vídeo, inclusive, sobre a nossa visita na caravela na Irlanda, né, a réplica da caravela na Irlanda. Essa aqui é a minha, essa aqui é da Santa Maria, então é essa aqui que a gente foi visitar. A gente já colocou um vídeo um vídeo rapidinho. Mas a gente visitou a réplica deles, que estão fazendo meio que um tour pelo mundo. Tem uma outra, é uma empresa que faz coisa de caravela, tem uma outra em Sligo também. E essa aqui é a Pinta. Então são as 3 caravelas que, né, chegaram nas Américas em 1492. Esse museu militar tem 3 andares, esse de baixo ele é bem grandão e ele tem bastante coisa, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Fora, né, um pouco da história da Espanha e de Sevilha, claro, mas ele é bem grandão. A gente achou que ele fosse menor pela entradinha, mas ele tem bastante coisa. Olha que bizarra a quantidade de bala diferente de muitas coisas, inclusive tem umas que são mais recentes, que são de 1970, essa acho que aqui do canto é de 1970.
E tem coisa relacionada a submarino, a avião. Então tem um pouco de tudo. Aqui, Granada. Bizarro. E olha que bizarro ali. Eu já tinha filmado, mas aqui eles levavam na mão as coisas aqui, essas bombas, elas pesavam 50 quilos e eles levavam na mão. E esse aqui é tipo uma bomba que era guiada pelo submarino. Então eles iam em cima. E em cima eles iam levando até o submarino italiano, né? Submarino, uma bomba italiana, e eles levavam até o coisa e depois soltavam. Então era guiado embaixo d'água. Bizarro. Sevilha é a capital de Andalucia e é uma cidade que é marcada pela mistura de diferentes povos e culturas que passaram por aqui ao longo de 2000 anos. Entre romanos, muçulmanos, cristãos e ciganos, eles deixaram as influências na arquitetura, na cultura e nas tradições que a gente encontra pela cidade até hoje. Uma dessas tradições é justamente o flamenco, que surgiu em Andalucia a partir dessa mistura de culturas, e ela tem uma forte influência da comunidade cigana. O flamenco não é só a dança, mas também envolve o canto, guitarra, palmas e toda a expressão dos artistas. Existem diversas apresentações por praças, ruas aqui na cidade. Outra coisa que tem muito aqui também são os naipes da região. A gente pensa na Espanha, acho que a gente pensa nesses leques, né? E bastante gente usa porque é muito quente e ele tem ventinho bom. E aí tem os mais regionais daqui de flamenco. E a gente também não colocou informação de hotel, nem informação de comida. O hotel principalmente porque a gente tinha ficado feliz com a recepção e tudo mais, mas chegando no hotel a gente teve alguns problemas, então a gente preferiu não colocar. Mesma coisa sobre alimentação. A gente não achou nenhum restaurante super recomendado, existem muitas opções, então a comida é gostosa, tem várias opções, a paella com certeza é uma das opções, mas a gente não recomenda nada muito específico, nenhum lugar muito específico, porque vai do gosto de cada um. Se tivesse um restaurante que a gente tivesse gostado muito, com certeza teria colocado aqui, mas não teve nada super fascinante assim na questão do restaurante. Então a gente recomenda qualquer um que você vê, que tiver cheio, que tiver uma opção de cardápio legal, acho que vale a pena experimentar. E assim a gente termina a nossa passagem por Sevilha. A gente passou uma noite aqui e mesmo com pouco tempo a gente conseguiu conhecer os principais pontos da cidade e aproveitar bastante esses 2 dias. Foi também muito fácil de fazer essa viagem saindo de Faro de ônibus, então é uma opção que vale a pena para quem estiver no sul de Portugal e quiser aproveitar para conhecer um pouquinho da Espanha. As passagens de ônibus custam a partir de 14 euros por pessoa, dependendo da data e do horário. A gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar a Sevilha com a gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Se você assistiu até aqui, comenta #Sevilha pra gente saber. Não esquece de seguir o Point Viagens e a gente se vê no próximo vídeo.